Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A Receita Federal divulgou as regras desse ano para a declaração de imposto de renda da pessoa física referente ao ano de 2023. Os contribuintes brasileiros poderão entregar a declaração a partir do dia 15 de março até o dia 31 de maio. E a data do primeiro lote de pagamento para quem tiver direito à restituição também já está definida. Será no dia 31 de maio. Quem é obrigado a entregar a declaração de imposto de renda? O que mudou em relação à declaração do ano passado? Quais são as novidades tecnológicas para facilitar o preenchimento da declaração? Para nos ajudar a responder essas perguntas e iniciar a preparação para a declaração do imposto de renda desse ano, o JR 15 Minutos recebe o presidente da Comissão de Direito Tributário da Seção São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, Fernando Zilvetti. Bem-vindo ao nosso podcast, doutor Fernando. Obrigado, Celso. Muito obrigado a todos os telespectadores. Quem nos acompanha nessa conversa é Emerson Ramos, repórter do Jornal da Record. O Emerson, uma das primeiras dúvidas das pessoas é se elas estão ou não entre as que são obrigadas a entregar a declaração. Mas a Receita Federal promete uma novidade para ajudar a tirar essa dúvida, né? Oi, Celso. Olá, doutor Fernando. É isso mesmo, viu, Celso? Segundo a Receita Federal, até o dia 15 de março estará disponível um aplicativo. É uma espécie de robô. Quando acionado, vai fazer uma série de perguntas ao contribuinte interessado. Dependendo das respostas, o robô vai dizer se o contribuinte tem que preencher e entregar a declaração. Doutor Fernando, enquanto esse robô não está disponível, vamos explicar aqui. Quem tem que entregar a declaração do imposto de renda? Vamos lá. Então, realmente, essa novidade da inteligência artificial é muito boa, porque vai permitir ao contribuinte não ter dúvidas sobre aquilo que ele tem que fazer, se tem que declarar ou não. Mas, de novidade também, a gente tem o aumento do limite de quem precisa declarar no ano passado por ter bens e direitos, né, no valor superior a 300 mil. Agora é superior a 800 mil. Então, aumenta a faixa de pessoas que não precisam declarar por esse motivo, né? Então, para deixar bem claro. Então, antes eu tinha bens e direitos de valor superior a 300 mil, eu era obrigado a declarar. Bastava eu ter bens e direitos. Se eu tivesse uma casa, se eu tivesse ações de uma empresa, né, quadros, né, se eu tivesse algum bem ou um direito. Isto, valor até 300 mil. Agora aumentou o valor. E rendimentos acima de 30 mil reais, que antes estavam num valor, agora, se eu tiver 40 mil reais, um valor que ultrapasse, né, 40 mil reais, eu estou obrigado a declarar. Então, que tipo de conta eu tenho que fazer? Durante o ano, certo? Então, os valores que eu recebi durante o ano. Porque às vezes eu vou dar uma aula aqui, eu faço um trabalho aqui, um bico ali, eu resolvo um problema aqui e ali, eu vou recebendo valores picados que durante o ano somam acima de 40 mil, aí eu tenho que declarar. Agora, doutor Fernando, o governo aumentou a faixa de isenção de imposto em relação ao ano passado, né? A medida beneficia diretamente as pessoas que se enquadram na nova faixa e mexe um pouco com o imposto pago para quem está nas outras faixas, mas na prática, sem a correção da tabela. Os brasileiros, pessoas físicas, a cada ano pagam mais imposto de renda? Quando o governo faz esta correção, vamos dizer assim, né, ou esta faixa de isenção maior, ele deveria fazer também da obrigação de declarar. É que ele faz num ano e aí o cidadão acaba tendo um rendimento não tributável durante esse ano, mas a obrigação de declarar continua, que é do ano base anterior. Ele deveria fazer a correção concomitante. Mas, de qualquer modo, o problema continua, porque o contribuinte de baixa renda continua obrigado a declarar. Porque, como eu disse, você tem rendimentos superiores a 40 mil durante o ano, você é obrigado a declarar, quando você não precisaria declarar, certo? Porque se você está dentro da faixa de isenção, para que você declarar, né? É que isso faria com que o número de contribuintes a declarar caísse bastante. Eu estou falando de alguma coisa da ordem de 40 milhões de contribuintes que declaram todos os anos. E é um número que cresce, mesmo com estas modificações. E também porque há uma tendência do cidadão brasileiro, que gosta de cumprir com as suas obrigações, dele continuar declarando, quando ele não deveria. Agora, sobre a declaração pelo terceiro ano seguido, né, o contribuinte terá a opção da declaração pré-preenchida. É uma facilidade
facilidade tecnológica oferecida, mas o contribuinte é responsável pelos dados entregues. Ou seja, o contribuinte tem que conferir tudo antes de entregar a declaração, né? Sem dúvida. É uma vantagem realmente que tem poucos países. Falar agora bem da Receita, né? É uma instituição apolítica que tem mostrado há muitos anos a sua modernidade. Ela tem esta vantagem de ser automatizada, de ter muita inteligência artificial e praticamente você já tem a declaração pronta. Ela é pré-preenchida e você tem poucas coisas a rever. E você ainda tem a dica que você pode fazer com que o próprio sistema te denuncie erros. Né? Você pede para que ele corrija eventuais erros de consistência. E aí você vai vendo os detalhes daquilo que você tem por informação, que hoje todos os ambientes eletrônicos te dão essa informação, você não precisa ficar correndo atrás de banco, correr atrás de pessoas que têm ou não têm declaração de rendimentos seus, está tudo na internet. Então, se você tem uma declaração muito certinha, você há 3 anos, como você disse, já está nessa declaração pré-preenchida, o teu trabalho é quase zero. Agora, doutor Fernando, principalmente para quem não vai usar a declaração pré-preenchida, o primeiro passo para começar a fazer a declaração é juntar os documentos necessários, né? Quais são os documentos e comprovantes mais importantes? Para aqueles que têm declaração simplificada, são muito poucos, porque como o próprio nome diz, você vai procurar só declaração de rendimento, você vai optar pela declaração simplificada, que tem uma dedução única, não, um sistema de dedução única, você não precisa se preocupar com grandes coisas. Para quem tem uma declaração completa, sim, ele tem que se preocupar principalmente com o que é recibo médico, recibo de despesas médicas, que é o que dá mais problema de malha fina, e você tem que olhar porque o médico é obrigado a declarar, mas muitas vezes ele não declara, e isso te dá problema. Se você tem um recibo, você declara, ele não declara. Também de aluguéis que você paga, que você recebe, mas isso é um número de contribuintes quase residual. Então, para aqueles que usam despesas médicas, sim, vá atrás de todos os recibos, todos os planos de saúde, tudo que você gastou durante o ano, porque isso faz diferença. Muito para pessoas que já não têm dedutibilidade de filhos na escola, já não tem outras dedutibilidades que são comuns, então vai ficar restrito à dedução médica. Agora, doutor Fernando, tem uma mudança aí que afeta as pessoas que pagam pensões alimentícias, né? Antes, elas precisavam informar apenas o CPF de quem recebe a pensão. Agora, são necessárias mais informações? Sem dúvida, porque o Supremo decidiu que quem recebe pensão também não pode pagar imposto de renda sobre esta pensão que recebe, que é aquilo que ele gasta para sobrevivência. Antigamente a dedução era de quem pagava só, né? Então quem pagava deduzia. Eu paguei lá para minha ex-mulher durante o ano 20 mil reais, vou colocar assim. Então eu tiro esses 20 mil reais e deduzo da minha base. Agora minha ex-mulher, no caso, né? Minha ex-mulher pega esses 20 mil reais e tira da base dela também. Pensão alimentícia mínimo existencial, ela sobrevive com isso. Agora, doutor Fernando, mais pessoas têm investido aí em moedas virtuais, os chamados criptoativos. Já era obrigatório declarar esses investimentos, mas como existem muitas dessas moedas, agora o contribuinte vai ter que especificar quanto tem em cada uma delas? Sim, porque é um método de controle também do que você está fazendo nesse mercado de bitcoins, né? Porque você não tinha muito controle. Agora a Receita se interessa quais moedas você tem e como você as movimenta dentro da sua carteira, né? Que eles chamam de wallet, né? E no jargão desse que é o nome carteira em inglês. Então eles se preocupam com você transaciona isto e veja, isso é uma preocupação muito bem ressaltada por você, porque ela é mundial. Mesmo em outros países que não têm declaração de bens e direitos, estão se preocupando sobre as moedas virtuais, justamente pela volatilidade desses ativos. Doutor Fernando, quem faz alguns tipos de doações pode reduzir esses valores do imposto de renda, né? A lei mudou e o governo incluiu novos tipos de doações que podem ser deduzidas. Quais são e quais os limites para essas deduções? As doações já são dedutíveis, vamos colocar assim, do imposto de renda quando elas se destinam a instituições sem fins lucrativos. Tá? O que acontecia é que tinha um certo descontrole disto. E a Receita passou a observar mais este ambiente para que não tenha fraude. Certo? Então, nesse sentido, as doações passaram a ser foco do interesse da Receita Federal em colaboração também com os estados, porque os estados têm imposto sobre doações. Então, os estados informam a Receita e a Receita informa os estados. Então, nessa troca de informações,
passou a ser mais precisa nos últimos anos no sentido de perseguir as fraudes. E tem limites para as deduções das doações? Sinceramente, eu não conheço esse limite, mas eu acredito que a Receita deve impor limites justamente para evitar abusos por parte do contribuinte na dedutibilidade, certo? Mas sempre que seja uma entidade sem fins lucrativos, a Receita permite a dedutibilidade. Agora, doutor Fernando, além das deduções de doações, se o contribuinte tem imposto a pagar, ele pode doar parte desse valor na sua declaração? Sim, não há restrição a isso. Não vejo por quê. E para que tipo de fundos, entidades, essas doações podem ser feitas? Sempre para entidades comprovadamente beneficentes, né? Que não tenham fins lucrativos e que estejam voltadas à aplicação de todas suas sobras na própria atividade isenta. Muita gente já preenche a declaração, doutor, pensando em quando vai receber a restituição. Mas aí há uma ordem de prioridade no pagamento das restituições, né? Quem tem direito a receber primeiro a restituição do que pagou a mais de imposto de renda? É uma fila, né? Quem declara primeiro, recebe primeiro, né? Essa é a lógica. Então, quem começa a declarar agora em março, né? Final de março. Então, de março a 31 de maio, você tem o prazo. Então, quem declara antes, recebe antes. Além das pessoas com casos específicos, né? Com doenças graves, com problemas de saúde, né? Que têm direito à restituição prioritária. Agora, preencher a declaração está ficando cada vez mais fácil, né? Mas qualquer erro pode atrasar o recebimento da restituição e colocar o contribuinte aí na chamada malha fina. Quais são os erros mais comuns cometidos pelos contribuintes? E qual a penalidade se ele errar ou não completar a declaração adequadamente? Então, a minha experiência diz o seguinte: os erros mais frequentes é que você coloca como dependente pessoas que outros contribuintes colocam. Então, se eu coloco a minha mãe como dependente, meu irmão coloca como dependente, a minha irmã coloca como dependente, então vai ter malha fina, porque você só pode ter um dependente, né? Então, e o dependente precisa ser só de um, não pode ser dependente de muitos. Então, isso dá malha fina. Então, essa relação de dependentes, ou às vezes também já não é mais dependente, eu continuo declarando como dependente, a pessoa tem renda, cai na malha fina. Mas o que mais tem provocado malha fina é o que eu mencionei das despesas médicas, certo? Então, essas despesas médicas são sempre foco de malha fina, né? E informe de rendimento errados, né? Então, às vezes a pessoa informa um rendimento de aluguel e a pessoa já não é mais seu inquilino, então isso vai dar malha fina. Então, o informe de rendimento errados e despesas médicas são os maiores problemas que enfrentam os contribuintes ano a ano. Dá para dizer que com o avanço da tecnologia, com a possibilidade cada vez maior de cruzamentos de informações, essa malha fina é cada vez mais fina, né? Pois é, então esse é outro dado que a Receita tem conversado conosco, quando a gente discute com os agentes da Receita Federal. Eles revelam que a malha fina ela pega contribuintes muito mais interessantes, vamos dizer assim, para a Receita. Então, pessoas físicas que receberam grandes volumes de dinheiro, pessoas físicas com muita dedutibilidade, né? Então, eles escolhem o contribuinte pela classificação que o próprio sistema dá, de modo que é muito difícil escapar de uma malha fina. Normalmente, eles orientam aqueles contribuintes que caem na malha fina para resolverem os problemas. Não é objetivo da Receita punir alguém que erra numa declaração, numa dedutibilidade ou no informe de rendimentos, não é objetivo. Eles orientam para correção. Agora, eles vão diretamente naqueles que têm problemas efetivos de declaração e que utilizam a declaração como meio de evasão fiscal. Aí eles vão atrás. Esse é o objetivo da Receita. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações de Fernando Zilvetti, presidente da Comissão de Direito Tributário da Seção São Paulo da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado a vocês, será um prazer sempre. E agradeço também a companhia de Emerson Ramos, repórter do Jornal da Record. Emerson. Valeu, Celso. Obrigado, doutor Fernando.
Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.